Boa tarde, primeira série do ensino médio. Eu sou a professora Luanda. Estamos começando mais uma aula de projeto de vida. O tema da nossa aula hoje é o que é ser livre? O que é certo e errado? É a nossa situação de aprendizagem 3. Então, estudante, né, o aluno e a aluna, e os professores também que estão acompanhando as aulas, se tiver aí com o caderno do aluno, pode abri-lo. Mas antes, né, a gente vai ver aqui agora o objetivo da aula e a gente vai retomar algumas informações referente à rubrica, ao preenchimento da rubrica. Então, vamos passo a passo. Qual é o objetivo da aula? A gente vai falar sobre os valores que constituem a base de uma convivência saudável. Não é à toa que o tema da aula tem a ver com certo e errado e também com liberdade. A competência socioemocional em foco da aula é a responsabilidade, né? Vocês sabem que a gente não fala em habilidades, e sim competências socioemocionais. Então, para o professor que precisa tomar nota, essa é a competência em foco, ou seja, a competência envolvida nessa aula. Então, dando prosseguimento, está aí a nossa página no Instagram, né, para aqueles alunos e professores, né, que desejam acompanhar as nossas publicações, as nossas informações. Está aí, Projeto de Vida CMSP. Vou até aproveitar para mandar um beijo para a professora Eliane Souza Evangelista, aqui da Sul 2, da Escola Ronaldo Garibaldi. Ela, inclusive, nos enviou um texto que ela escreveu, e assim que for possível, até porque envolve as questões de direitos autorais, a gente vai falar sobre esse texto e publicá-lo aqui durante as aulas. Mas, continuando, né, você que perdeu a aula das rubricas, do preenchimento das rubricas, que é aquele preenchimento que os estudantes fazem todo o bimestre, a gente vai passar novamente o vídeo da Bianca. A Bianca é a embaixadora do CMSP, né? Eu vou pedir para rodar o vídeo e a gente já retoma alguns pontos importantes. Vamos lá? Olha, acabaram de me falar aqui que o vídeo não está disponível aqui, mas eu já publiquei lá na página do Instagram, Projeto de Vida CMSP, né? Para quem não viu o vídeo, nada impede de ir lá no YouTube, né, na playlist, na aula da semana passada, e a gente passou esse vídeo, já que o preenchimento, né, dessas rubricas, a gente fala o mesmo tutorial, a gente publicou esse vídeo durante as aulas no dia 7 de abril, e no dia 10 de março, que a gente falou daquela missão, daquela jornada em busca do desenvolvimento e do autoconhecimento. Mas, para que você aí em casa não tenha nenhuma dúvida do preenchimento das rubricas, eu vou pedir para colocar na tela. Isso é o que vai aparecer quando o aluno acessar. A gente vai voltar nessa página, mas antes a gente vai explicar novamente como é que o aluno vai chegar, tá? Então, não se preocupe agora, que a gente vai voltar aqui. Ó, como é que você, aí em casa, estudante, vai acessar as rubricas, né? O que são as rubricas? É uma autoavaliação, é um indicador, né? Então, ele serve para que a gente consiga atingir as metas, os objetivos e para refletir sobre si próprio. Afinal, quando o aluno for preencher o questionário, ele vai estar pensando no seu próprio desenvolvimento. No primeiro bimestre, que a gente falou dessas rubricas também, a gente pediu para o estudante selecionar 2 competências que ele deseja, o que lá no primeiro bimestre ele precisava desenvolver. Então, ele poderia ter escolhido respeito, poderia ter escolhido organização e foco, né, empatia e respeito. Então, eram 2, tá? Esse é o portal, né, o site, então está lá, sede.educacau.sp.gov.br. Se o aluno digitar no Google Secretaria Escolar Digital, o acesso já é imediato para essa página, inclusive agora há pouco eu testei. Aí vai abrir para ele fazer o login e colocar a senha. Se for o primeiro acesso, a senha é a data de nascimento dele. Se porventura não for o primeiro acesso, já que desde o ano passado a gente tem falado desse preenchimento, né, dessas rubricas, dessa autoavaliação, ele já tem a senha dele.
Então, colocado o login e a senha, vai aparecer exatamente do modo que aparece aí para vocês na tela. O aluno vai clicar na parte dele, que é ali, aluno. Vai aparecer autoavaliação socioemocionais. É ali que ele vai clicar novamente. Em seguida, ele vai preencher, né, ele vai clicar lá com o mouse, preencher autoavaliação. E vai cair nessa página aqui, ó, das instruções. Se o aluno ler essas instruções, ele vai perceber que é um exemplo hipotético, né? Inclusive, o exemplo dado é se o aluno está conseguindo escovar os dentes, né? Então, ele vai ler, né, para ver justamente como é que ele vai preencher a competência socioemocional que ele escolheu, vai colocar ali avançar, e vai aparecer, ó, essa página aqui que a gente começou. Então, percebam, não sei se vocês conseguem ler daí, até porque a gente praticamente printou o que está lá no caderno do aluno, né? No caso, aí na tela para vocês, é o volume 1, página 282, e o exemplo que aparece é da segunda série do ensino médio. Então, vai aparecer a definição. No caso, a definição que está aparecendo é a da determinação. Mas vamos supor que ele escolheu respeito. Então, vai aparecer a definição do que é respeito. Se ele escolheu empatia, vai aparecer a explicação do que é empatia, e assim sucessivamente. Tá? No primeiro bimestre, a gente fez uma aula explicando cada uma das competências. Então, se ele tiver dúvida, é só ir lá na aula do dia 7/4, que a gente passou, né, a aula falando cada uma das competências escolhidas para essa série, no caso, a primeira série do ensino médio. Então, tem a definição da competência, em seguida tem os degraus, né, já que é para indicar em que nível estou, né, se eu estou desenvolvendo aquilo que eu me propus. Então, tem lá o degrau 1, degrau 2, o 3, o 4. Ah, professora, eu não estou nem no 1 e nem no 2. Ok, tem entre o 1 e o 2. Ele simplesmente vai clicar. É só isso? No degrau, sim. Aí percebam que embaixo tem a data. Lembram que eu falei para vocês que esse preenchimento ocorre todo bimestre? Então, ele fez o preenchimento no primeiro bimestre e agora ele fará no segundo bimestre. Professora, eu esqueci de fazer no primeiro bimestre. Tem problema? Não, não tem problema. Você pode fazer agora no segundo bimestre. Não esqueça de colocar a data. Uma coisa muito importante também é a evidência. Então, por exemplo, eu me propus a ser uma pessoa mais respeitosa, por exemplo. Qual é a evidência de que eu evoluí? Eu continuo respondendo os meus pais, né? Eu continuo não cedendo assento no metrô, no ônibus, né? Então, você vai colocar a evidência. Então, por exemplo, a minha competência escolhida foi determinação. Qual é a evidência que eu tenho que eu me tornei um pouco mais determinada? Organização. Será que eu avancei na minha organização, no caso dos estudos? Essa é a evidência. Tá? Eu vou deixar o chat aberto. Vocês perceberam que hoje eu estou sozinha, estou sem moderador, mas assim que possível eu vou olhar, porque se vocês tiverem dúvidas, eu consigo responder. Uma coisa importante, data do preenchimento. Então, é a partir de hoje, dia 9 de junho, até o dia 30 de junho. Né? Como eu sei que tem muitos professores que fazem maratona das aulas de projeto de vida, que começam lá no 6º ano, que é a aula das 7h30 da manhã, eu estava acompanhando. Inclusive, alguns professores mandaram mensagens na página do Instagram falando que não estava disponível. Então, fique tranquilo que, na verdade, o que não está disponível é o primeiro bimestre. Tá? Não é a gente aqui no Centro de Mídias que abre o sistema, mas o pessoal que abre o sistema, que mexe o sistema, já foi notificado. Então, a gente vai avançar, depois eu vou olhar assim que eu puder, a página aqui a página não, o chat, né, onde vocês colocam as dúvidas, para ver se há dúvidas. Deixe-me só ver se o vídeo já está disponível. Já está? Então, a gente vai assistir o tutorial que a Bianca gravou. Vamos lá? Oi, pra quem ainda não me conhece, eu sou a Bianca Menezes, criadora do Estudos MSP e embaixadora do Centro de Mídias.
Se durante a aula de projeto de vida você ainda ficou com dúvidas de como preencher as rubricas das competências socioemocionais no site da sede, então fica nesse vídeo que eu vou te ensinar passo a passo de como fazer isso. Abra o site da sede no seu navegador. No nome do usuário, coloque o seu RA e a senha, se você não alterou, é sua data de nascimento. Clique em acessar quando abrir as 3 barrinhas aluno, autoavaliação socioemocional e preencher autoavaliação. Vai abrir essa parte com as instruções. É importante que você leia com muito cuidado, pois ela vai te ensinar a como preencher a sua rubrica das competências socioemocionais. Tem até esse exemplozinho que, se você puxar para o lado, dá para ver que tem mais coisas escritas e isso aí vai te ensinar a como selecionar. Depois clique em avançar, porque vai ter mais um exemplo para de fato você começar a preencher e depois vai começar a parte para você preencher com os seus dados, porque até então o que veio antes era para preencher com o dado que era pedido ali no enunciado. Então agora você preenche com seus dados de acordo com o que você se sente, com o que você aprendeu as competências socioemocionais. E não se esqueça, esse questionário tem que ser preenchido bimestralmente, ou seja, todos os bimestres. Então está aí o recado da Bianca. Eu estava olhando rapidamente aqui o chat. Teve uma professora, ou mais de uma, que colocou que não está disponível ainda, então fiquem tranquilos que a gente vai sinalizar novamente a empresa, né, que faz esse acesso pela Secretaria Digital, e o prazo é do dia 9 ao dia 30, é até o final do mês de junho, e na próxima semana a gente vai lembrá-los novamente. Uma outra pergunta também, se eu não me engano, é referente ao link do vídeo, né? O link vai junto no PPT, no repositório. O vídeo está lá na página do Projeto de Vida, no Instagram, né? E o vídeo também está nas outras aulas que a gente falou das rubricas. Então, agora, a gente vai começar o tema da nossa aula, que é a liberdade, o certo e o errado e os valores. Então, eu vou avançar aqui rapidamente, que a gente já falou, né, que eu falaria depois do vídeo, e a gente acabou adiantando. Está aí a mensagem inicial dessa aula. Então, diz lá: tudo que não puder contar como fez, não o faça. É uma frase de um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, né? Já que a gente vai falar sobre ações, sobre valores, sobre decisões, fica aí a mensagem para vocês refletirem. Continuando aqui, a gente vai falar sobre moral e ética, né? Eu sei que tem muitos professores de sociologia, de filosofia que nos acompanham, e eu não tenho dúvidas, né, que esse conteúdo ou já foi dado para os alunos ou ainda será, né? Com essa mudança do currículo. Eu me lembro quando eu lecionava filosofia, já que a minha área de formação é filosofia, a gente falava sobre moral e ética na 2ª série do ensino médio. E se eu não me engano, se não me falha a memória, vocês estão falando sobre moral e ética agora na 1ª série do ensino médio. E o que é moral e o que é ética, né? A gente vai tentar aqui resumir em poucas palavras, embora depois a gente vá ler o conteúdo, né? Ética a gente pode traduzir do grego como ethos, né? Caráter, hábito, né? Quando a gente pensa na ética e mesmo na moral, já que esse ethos vai ser traduzido pelos romanos como mores, né, que tem a ver com costumes, a gente lembra da ética aristotélica, né? A gente pensa também na ética medieval, né? Então, se eu estivesse dando aula de filosofia, eu abriria um leque de diferentes éticas. O que os gregos falavam a respeito do caráter, do ethos, que vai mudar na Idade Média, no período moderno e na ética contemporânea. Inclusive, a frase que a gente abriu, essa mensagem inicial, é de um filósofo que vai pensar sobre a moral, né? E quando vocês lá na frente forem falar sobre ele na aula de filosofia, vocês aprenderão sobre o imperativo categórico, né? Mas quando a gente fala na ética aristotélica, tem a ver com a questão da felicidade, da eudaimônia do Aristóteles, né? E tem a ver com a questão da vida justa. Então, tem a ver com a sociedade, né? Se a gente for comparar a felicidade lá na antiguidade, lá na Grécia Antiga, com a felicidade hoje ela está relacionada ao consumo,
à ostentação, ao individual. Isso era quase inconcebível para os gregos antigos, né? Então a gente consegue discernir, comparar uma coisa da outra. E por que a ética, a moral, tem a ver com a questão da liberdade? Inclusive essa questão, se o homem é livre ou não, eu até aproveito para perguntar o que é ser livre para os nossos alunos, né? Quando eu escolho entre o sorvete de pastiche e o sorvete de chocolate, é quando eu escolho ir para a escola de ônibus ou de metrô ou a pé, né? Hoje essa é uma questão da psicologia e da neurociência, mas durante muito tempo foi uma questão da filosofia, né? Os gregos não se importam tanto com essa questão da liberdade, mas vai incomodar durante a Idade Média, a questão do livre-arbítrio, né? Porque se eu preciso falar da onisciência, onipotência, onipresença divina, como é que o homem é livre? Então, é uma questão que vai atravessar a Idade Média, que vai entrar na Idade Moderna e que até hoje a gente se pergunta quando é que o homem é livre? Será que o meio condiciona? Então, percebam que são questões morais que envolvem as minhas decisões. Vocês devem estar se perguntando, mas o que tem a ver com o projeto de vida, a questão da moral e da ética? Já falei para vocês que quando a gente fala em projeto de vida, não é só uma vida individual, é uma vida coletiva. Por isso que a gente fala tanto em empatia, que além de se colocar no lugar do outro, é falar pelo outro, é dizer pelo outro. Então a gente vai ver rapidamente, né, algumas definições, na verdade uma definição, tanto de moral quanto de ética. Então vou pedir para colocar aí na tela para vocês. Então diz lá, moral. A moral é um conjunto de valores que estão relacionados ao bem e ao mal, a forma correta de se comportar, ao que é permitido e ao que é proibido, e servem para indivíduos, comunidades e sociedades, variando de pessoa a pessoa, de comunidade para comunidade, de sociedade para sociedade. Ou seja, a moral é um conjunto de normas e regras adquiridas pela educação, pela tradição e pela experiência das pessoas, sendo um conjunto de regras que regem o comportamento dos indivíduos em sociedade. Então, percebam que está lá no caderno do aluno de vocês, essa definição, lá na página 353. E a ética? Então, segundo o que foi definido no caderno do aluno de vocês, a ética é uma reflexão crítica sobre a moralidade ou a dimensão moral do comportamento humano. Assim, a ética justifica e apoia a moral, encontrando regras que efetivamente podem servir para todas as pessoas. O que é bom e justo tem que se aplicar a todos. Então, percebam que essa definição de ética tem a ver com a reflexão sobre esses costumes, né, sobre essas regras que definem o que é certo e errado, o que é bom ou ruim, o que é justo ou injusto, né? E quando a gente reflete sobre ética, sobre moral, sobre direito, né, que tem uma diferença, afinal, o direito ele impõe a sanção, ele impõe a coerção. Então, nem tudo, a gente fala isso na área do direito, nem tudo que é lei é moral. Até porque a moral tem a ver com as tradições, com aqueles valores que são inseridos em mim pela educação, pelo hábito, se a gente pensar no Aristóteles, né? Pela família, pela escola. Né? O direito vem, é quase como se fosse algo, uma força externa, que impõe uma sanção, que pode ser uma multa, que pode ser a restrição da nossa liberdade, né, que pode ser a suspensão de algum direito, etc, etc. Mas prosseguindo, olhem aí na tela o conteúdo de vocês. Quem tiver com o caderno do aluno é lá na página 353. Diz lá, você sabia que muitas das decisões que uma pessoa toma estão baseadas em seus valores, nas experiências que ela teve em sua vida, e nem sempre são as mesmas atitudes que outras pessoas tomariam? Isso acontece porque são os valores éticos que cada um possui e o contexto de determinadas situações que vão influenciar nas decisões. Então, se a gente pensar como Aristóteles, né, que fala que esse ethos
esse caráter tem a ver com a formação do meu caráter, tem a ver com os hábitos, tem a ver com as escolhas do que eu acho que é certo ou errado, a ética entra muito na questão do individual. Porque como o texto nos instrui, fala o quê? Que, na verdade, uma decisão que eu tomaria, provavelmente o outro não tomaria. Né? Até porque se a gente escolhe, e só da gente falar em escolha, envolve a liberdade, afinal, cada um vai ser livre para escolher seguir o caminho A ou B, a gente percebe que ela se fecha nessa escolha individual. Então, não tem uma lei que está falando para eu fazer isso ou aquilo. Tá? Eu vou avançar, mas não esqueça que esse conteúdo está lá no caderno do aluno de vocês. Né? A gente fez questão de, inclusive, colocar os créditos. E agora é a interação pelo chat. Né? Eu vou dar o tempo de 1 minutinho, até porque hoje, com a retomada, a gente praticamente gastou 10 minutos da nossa aula falando dos preenchimentos das rubricas. Olhem aí qual é a pergunta que vocês responderão pelo chat. Pensando no seu direito de liberdade e no das pessoas, como é possível agir com base em valores que garantam uma convivência saudável? Então, 1 minutinho e a gente já volta. Muito obrigada pela participação de vocês. Tem uma dúvida aqui da professora Ana Cristina. Ana Cris, né? Eu imagino que seja Cristina. Ela está perguntando se tem esse preenchimento das rubricas no caderno de resposta dos alunos do primeiro bimestre, ou melhor, da primeira série. Eu sei que, com certeza, da segunda e da terceira série tem. Eu vou olhar, na verdade, eu vou olhar novamente o caderno da primeira série, mas eu tenho quase certeza que tem, tá? Porque normalmente a gente coloca no final do caderno, até para o aluno, depois de apreender, né, depois de ver o conteúdo, ele ir até o final para preencher essas rubricas, que na verdade o que ele vai fazer no sistema da sede é passar o que está no caderno do aluno para o sistema. Mas, enfim, respondendo a nossa pergunta, eu vou ler uma resposta aqui do professor José. Ele colocou assim: respeitando o direito do outro na mesma medida que gostaria que respeitassem os meus. E vou ler mais uma resposta aqui, da professora Vera Lúcia. Aceitação de diversas crenças, o respeito pela diversidade. A gente vai avançar, né, até porque tem mais uma participação, Deixe-me ver só aqui o horário, eu acho que não vai dar, mas observem aí na tela. É para vocês refletirem juntos com os alunos, né? Eu imagino que, mesmo com esse rodízio, afinal, o aluno não tem que aglomerar na escola, vocês possam depois fazer uma roda de conversa virtual, né? Se não dá para fazer presencial, nada impede dela ser virtual. E é importante que ele pense a respeito dessas perguntas. A primeira é: devo sempre dizer a verdade? Ou existem ocasiões em que eu posso mentir? Devo ajudar um amigo em perigo, mesmo correndo o risco de me colocar em perigo também? Existe alguma ocasião em que seria correto atravessar um sinal de trânsito vermelho? Os soldados que matam em uma guerra podem ser moralmente condenados por seus crimes?
ou estão apenas cumprindo ordens? Então, é para o nosso aluno refletir, né? Não tem resposta certa ou errada, vocês já perceberam que PV é um componente diferenciado, e é importante que, ao refletir sobre essas questões, ele pense na competência socioemocional, que é a responsabilidade, porque quando a gente fala em escolhas, em decisões, mesmo que essas decisões envolvam dilemas éticos, né, ela envolve a responsabilidade. E eu gosto muito de um filósofo francês chamado Sartre, que ele fala desse peso da responsabilidade, né? Porque muitas vezes a gente se abstém de escolher e acha que não escolhendo, a gente não está escolhendo. E ele fala que, na verdade, que mesmo quando eu não escolho, ao não escolher, eu já escolhi não escolher. Então, eu estou usando da minha liberdade e escolher, não escolher, já é uma escolha. Por isso, esse peso da responsabilidade, da liberdade. Afinal, a gente, o que nós somos, o que a gente é, diz muito sobre as nossas escolhas e decisões, porque quando a gente escolhe, a gente traz, né, pressuposto aquilo que a gente acha certo e errado, justo e injusto, bom ou ruim, ou bem e mal. É uma pena que a aula está acabando, depois o professor pode pegar lá no repositório, tem mais PPT, tem mais reflexões, e a gente volta a falar sobre isso numa próxima aula. Pessoal, muito obrigada pela presença, um grande beijo, não deixe de nos avaliar e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.